gente vai falar um pouco agora sobre o que para alguns agricultores na nossa região está encarando como a principal praga, né? A principal enfermidade com as culturas que está demandando controles frequentes, que é a questão da mosca negra, né? A mosca negra em si também é um inseto que tem característica sugadora, é um inseto que tem um ciclo de desenvolvimento muito longo, então em si é uma praga que tem uma capacidade de adaptação às condições ambientais muito grande, então ela pode ter um ciclo muito curto ou um ciclo alongado até mais de 130 dias, a depender das condições ambientais favoráveis para a eclosão desses ovos. Então a mosca negra em si, ela pode debilitar bastante a planta, mesmo porque quando há a associação, né, com a questão da fumagina, que é uma praga secundária à mosca negra, mas que tem interferência direta no desenvolvimento da planta. Por quê? Quando tem um ataque bastante intenso de mosca negra, há a liberação de seiva, né? Nesse momento que a praga se alimenta, ela libera uma seiva, e a fumagina, como oportunismo, ela se alimenta dessa seiva, desse excesso de seiva deixado pela mosca negra, e vai liberando uma fuligem escura chamada de fumagina. Essa fuligem em si, ela recobre a folha, limitando a capacidade da planta realizar a fotossíntese. Ou seja, quando essa folha ela é recoberta, o que é que acontece? Os raios solares não atingem diretamente a superfície da folha, limitando a capacidade dessa planta em produzir seus fotoassimilados, ou seja, produzir seu próprio alimento, que é assim que funciona nos vegetais, né? E limita o desenvolvimento. Em estágio muito avançado, o que é que acontece? Vai debilitando a planta, porque além do recobrimento, essa planta ela vai limitando-se na absorção dos nutrientes para o seu desenvolvimento. Essa é uma questão da fumagina, que é secundário à mosca negra. Mas assim, a mosca negra ela é uma praga comum e que tem uma disseminação muito rápida. O que é que acontece? A mosca negra ela tem capacidade de avançar, se for a questão, 200, 300 metros dia, né, avançando. Então é uma praga de difícil controle, e que a eficiência do controle, lógico, como todas as pragas deveriam ser adotadas dessa forma, é a questão do monitoramento. O monitoramento para a mosca negra numa região que tem bastante ataques, né, principalmente sobretudo naqueles períodos que a planta está vegetando bem, porque a mosca negra ela precisa de brotações novas para realizar a ovoposição e a partir daí, né, iniciar seu ciclo de desenvolvimento. Então, se é um inseto sugador, logicamente, como todos, tem uma preferência maior pelas brotações mais novas, pela facilidade de se sugar essa seiva e de se alimentar. E faz a ovoposição na parte abaxial da folha, ou seja, na parte protegida, na parte de baixo da folha. E não há dúvida em relação à ovoposição da mosca negra ou de outro inseto que tenha características semelhantes. Por quê? A mosca negra realiza a ovoposição nas folhas de forma em espiral. Então, quando a gente percebe ovos dourados e em espiral, não há dúvida que ali está presente a mosca negra. E outra questão importante da mosca negra é que, além de se realizar o monitoramento semanalmente nas plantas em si, definir logicamente uma metodologia, número de plantas a ser analisada por talhão, a forma que vai caminhar na área, e tudo isso são critérios que tem que ser definido previamente. Lógico, já tem uma base na literatura para a gente se orientar nesse sentido, mas além das plantas de interesse econômico ou comercial, no caso aqui especificamente a gente está trabalhando com citros, mas a mosca negra ela tem a capacidade, ou ela tem hospedeiros em mais de 300 espécies, então isso dificulta um pouco o seu controle, pelo fato que
às vezes nossa ação de controle ela é localizada, ela é direcionada à planta de interesse econômico, os citros aqui especificamente, mas ela tem como hospedeiro algumas plantas daninhas, plantas ornamentais. Comumente a gente vê a presença da mosca negra e da fumagina em estágio avançado. Então todos esses fatores interferem positivo ou negativamente no controle da mosca negra. E como eu destaquei, além, né, dela ter essa capacidade de se deslocar e de ampliar a área de ataque de uma forma muito rápida, muito ampla, para que o controle em si seja mais eficiente, além de se realizar no seu pomar, é interessante que houvesse a associação, ou seja, que houvesse esse entendimento entre os agricultores que a ação coletiva ela é mais efetiva do que individual e local. Então, para que se neutralize, né, ou para que realize o controle a um limite de dano econômico da mosca negra, é importante que, além da sua propriedade, os vizinhos também realizem o controle da mosca negra em si, né? Quando isso não acontece, possivelmente o produtor que está fazendo o controle vai precisar fazer efetivamente ou com uma maior frequência. Então, o que eu quero destacar aqui se o vizinho não faz, mesmo independente disso, o agricultor, seguindo uma orientação correta de um profissional da área, vai ser eficiente no seu controle em si e também tem a possibilidade de se realizar o processo de bordadura. Então, além do controle, pelo monitoramento vai determinar os momentos de controle e também as fontes que serão utilizados, os inseticidas, seja eles naturais ou orgânicos, que vai ser realizado no processo de controle, que vai ter esses intervalos cronológicos associados ao monitoramento. A bordadura é uma alternativa porque você vai estar cuidando das extremidades do seu pomar. E se tiver quebra-vento também, tudo isso auxilia, né? Tudo isso acaba facilitando ao agricultor fazer o controle dessa mosca negra em si. A gente vai demonstrar, né, algumas características. A gente vai tentar mostrar a ovoposição e também o estágio de ninfa, né, que ela já está no segundo, terceiro estágio de desenvolvimento, até chegar à espécie adulta, né, que realiza a ovoposição. Então, a gente quer destacar aqui, a gente tirou uma folha que está bastante infectada, e aí a gente quer destacar a questão da ovoposição. Não sei se vocês conseguem ver aqui, um exemplo aqui, ó, no meio aqui, ó. Tem esses pontos dourados em espiral, é a questão da ovoposição, e tem os estágios de desenvolvimento mais avançado. A gente consegue perceber aqui, ó. Esses pontos dourados aqui são ovos da mosca negra. Então, ela realizou essa ovoposição e está em um estágio de desenvolvimento. A gente consegue perceber aqui algumas fases, né? Então, deixa eu ver se aqui melhor, ó. Esse ponto dourado em si aqui, ó, a questão da ovoposição da mosca negra. Então, não, né, se a gente for analisar, não era, se a gente pegar os órgãos de fiscalização como base, não era para ser a nossa principal praga, né, a praga que gera mais, digamos que mais apreensão do ponto de vista fitossanitário, mas no momento é a praga que está demandando mais ação, ou seja, mais efetividade no controle e monitoramento para os agricultores de nossa região. Logicamente, não é em todo o período do ano que a mosca negra ela tem a mesma intensidade de ataque, mas naqueles períodos que a planta está se preparando, digamos assim, para as floradas em si, porque no período de brotações novas, né? Como eu já destaquei, é um inseto sugador. O inseto sugador se alimenta de seiva. Essa seiva
quanto mais fácil o acesso, ou seja, quanto mais essa planta ela está mais susceptível, né, que está mais fácil, que a folha está menos coriácea, então isso facilita para o inseto. Então o inseto tem essa sensibilidade, né, a facilidade de estar se alimentando. Então a gente destaca que são períodos, né, se a gente for levar em consideração o ataque mais intenso que a gente observa em nossa região é no período, né, que antecede a primavera, e na parte inicial da primavera a pressão por essa praga ela é bem maior em nossa região, na citricultura em si. E destacando que todo esse processo de controle tem que levar em consideração também as plantas hospedeiras, né? Porque senão a gente faz de forma isolada e cai a eficiência do controle de mosca negra. Então a gente vai demonstrar mais algumas imagens nesse sentido. Aqui a gente tem um exemplo de uma planta que está acometida pela mosca negra. A gente tem alguns exemplos aqui da questão da fase de ninfa. E também a gente tem a presença da fumagina, né? Que vocês percebem. Ela se solta um pouco, né? Mas a gente tem essa contaminação, e aí é aquilo que a gente destaca, né? O recobrimento que tem sobre a folha. Então, aqui eu já tirei uma parte, mas vocês percebem que essa camada aqui, onde meu dedo está destacando aqui, ó, é uma camada de impedimento. Ó, vamos projetar sobre a luz. Logicamente a gente consegue perceber que a luz ela não vai ter acesso à parte verde 100% da folha. E isso vai limitar o seu desenvolvimento, vai limitar a capacidade fotossintética da planta. Então isso é um problema sério em relação à fumagina, que é um fungo oportunista e que se desenvolve muito bem se as condições forem favoráveis pelo ataque de insetos sugadores de um modo geral, né? A gente destacando aqui a questão da mosca negra, mas esse inseto sugador pode ser uma conchonilha, pode ser um pulgão e assim sucessivamente. Os insetos sugadores em si, no ato de se alimentarem, eles acabam liberando as substâncias açucaradas, que são as condições favoráveis para o desenvolvimento desse fungo, né? Então as condições se tornam extremamente favoráveis. É algo que a gente tem que estar atento e monitorar sempre o pomar. Então a gente tem essa alternativa, tem que ter esse cuidado aqui. A gente está um pomar em produção e que tem alguns problemas com mosca negra. Lógico, não está em estágios avançados, está relativamente controlado, mas tem a presença da mosca negra em si, e é algo que tem que estar monitorando, né? Se tem fumagina, tem algum inseto sugador atuando. Aqui a gente tem um exemplo de uma área que foi recentemente feito o controle da fumagina, né? Tinha um ataque intenso de fumagina e foi realizado o controle aqui basicamente com óleo mineral e detergente neutro, né? Que o detergente neutro tem a função de sulfactante também e aderência na folha. Então vocês vão perceber aqui que foi feito há poucos dias o controle, mas a fuligem em si ela está se soltando bem facilmente da folha. Então de fato mostrando a efetividade do controle que foi realizado aqui. E como vocês perceberam, eu mencionei aqui, o controle foi realizado basicamente com óleo e detergente neutro, ou seja, é um controle natural e bastante efetivo da fumagina, né? Como também o detergente neutro ele tem ação sobre a mosca negra, a questão das ninfas também. Então há o controle também. Então a gente percebe aqui, ó, tá se soltando muito facilmente.